E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma revisão rápida do conteúdo do terceiro bimestre, porque eu já terminei o conteúdo de vocês na semana retrasada. Vou passar só uma pincelada para a gente poder relembrar, pois semana que vem eu estarei entrando na matéria do nosso último bimestre, do quarto bimestre. Gente, eu falei com vocês sobre a América Portuguesa, né? Sobre descobrimento e conquista, que a gente entende, né, que foram conquistados e não descobertos. Por quê? Porque o território já existia, ninguém descobre algo que já existe, né? A gente sempre tem esse olhar diferenciado, porque quando você chega num lugar, aquilo ali já existia, né? Ninguém... eu descobri. Não, você não descobriu, você conquistou aquilo ali, né? A expressão de descobrimento do Brasil, gente, pode se referir à chegada da Esquadra de Cabral, do litoral, isso sim, né? Descobrir a chegada de Cabral, né? Mas o termo certo é conquista, né? Eu falei também sobre Pedro Álvares Cabral, que foi conhecido pelos seus feitos dentro de Portugal, da sua vinda para cá, né, no novo continente do Atlântico Sul, que segundo relata Pedro Vaz de Caminha na sua carta, né, ele batizou a ilha de Vera Cruz, depois terra de Santa Cruz e mais tarde nosso amado querido Brasil. Né? Na carta de Pedro Vaz de Caminha, ele relata que sua carta, que a população indígena encontrada nas terras descobertas e vivia feliz, né, em harmonia com a natureza e a forma de narração do escrivão. Né? Pedro Vaz de Caminha, ele também diz, né, que é exuberante a nudez indígena, né, sobre que nos sugere a ausência do pecado. Não existia algo ou a impureza que hoje em dia, se alguém andar nu, né, os olhares maléficos olham. O indígena ele não tinha isso, por isso que ele andava nu, sem vestimenta alguma, né? Eles tiveram o primeiro contato com os portugueses, né, no litoral da Bahia. Cabral e sua expedição fizeram os primeiros contatos com os povos indígenas que viviam no litoral brasileiro, então acompanhado pela delegação de um grupo de indígenas, delegação de um grupo de índios, né, e assim eles conheceram imediato o ouro, a prata, os apreciados, né, pelos portugueses, que fez com que inicialmente acreditassem que havia muitos metais preciosos dentro daquela terra. Sendo assim, né, esses feitos dentro dessa terra fizeram com que os olhos dos portugueses abrissem, né, e assim fazendo toda aquela coisa que nós já sabemos, que chegamos até a escravidão, né? Agora vamos para a cultura no período colonial, né? A cultura no período colonial, lembrando que eu só estou dando uma pincelada, né? A nação brasileira ela é formada por várias diversas etnias, né? Que o Brasil acabou desenvolvendo a cultura construída através de um grande conjunto de elementos culturais, né? Que foi passado de pais para filhos e por aí vai, né? Nos séculos de colonização portuguesa, gente, a cultura do Brasil ainda apresenta raízes lusitanas e justamente com essa herança cultural que compõe a unidade do país. No sul do Brasil, gente, a cultura dos europeus ainda se torna mais abrangente e visível. No sul do país, as influências dos imigrantes italianos, russos, alemães é evidente, seja na culinária, na música e nos hábitos de vida, né? Nós também não podemos deixar de lado a nossa cultura indígena, tá? A influência indígena na colonização do território brasileiro pelos europeus representou uma grande parte de destruição física dos indígenas através de guerra, de escravidão e tudo mais. Né, os indígenas tiveram um papel muito importante dentro do Brasil, dentro da cultura, pois nós temos a questão cultural do índio, né? E também temos a questão cultural negra, que foi trazida da África para cá com a escravidão, né? A capoeira, né? Diversos elementos africanos também que contribuíram para uma enormidade de aspectos da nossa cultura: a dança, a música, a religião, cultura, culinária, idioma, né? Essa influência fez notar uma grande parte do país, né? A economia açucareira. A economia açucareira, gente, era nada mais e nada menos do que
uma política colonial dos estados mercantilistas que depende exclusivamente do pacto colonial. O ciclo do açúcar, né, como eu falei com vocês, o funcionamento do engenho, como é que funcionava, a Casa Grande, a Senzala, a Casa dos Trabalhadores Livres, o curral, as plantações, a capela e por aí vai. Né? Disse também a questão do açúcar, do granulado, refinado, de confeiteiro, o demerará, desculpa, o mascavo claro e o moscavado. Né? Eu também disse como é que funcionava a sociedade açucareira, a sociedade era estratificada. Né? E assim quer dizer que tal sociedade era dividida em camadas sociais compostas por determinados grupos que dificilmente os grupos poderiam participar de outras camadas sociais. Coloquei a piramidezinha para vocês, dos senhores, homens livres e escravos, né, para podermos identificar essa questão da economia açucareira no Brasil. Escravidão e resistência, que foi o nosso último conteúdo do terceiro bimestre, né? O início da escravidão, né? A experiência escravocrata começaram com os índios, sendo que o índio não aguentava a questão da paulada, não aguentava o sol quente, ele não tinha resistência como o negro. Então começaram a trazer o negro para cá para poder fazer o papel do índio, sendo que houve resistência indígena. Sim, os indígenas começaram a contra-atacar os portugueses e dessa forma eles começaram a trazer os negros para cá, mas teve resistência negra também. Tá? A resistência escrava, no entanto, apesar de todos os cenários maus tratos que envolviam os africanos escravizados, né, isso jamais sucumbiu à condição de escravizados sem resistirem, né, assim como os indígenas e os africanos também utilizavam diversas estratégias para escapar das garras do senhorzinho. Ok? União Ibérica. A União Ibérica, gente, foi nada mais e nada menos do que, durante o período que se estendeu 1580 a 1640, ocorreu uma unidade política no meio de uma união dinástica entre monarquias de Portugal e Espanha. Né? Esse conflito aconteceu devido a questões políticas, como eu disse para vocês. Né? Os holandeses, né, para tais tornaram-se permanentes também, porém vedando o acesso aos portos do comércio dos portugueses. Os mercados holandeses decidiram atuar diretamente na Índia. Os primeiros contatos acabaram fracassando, mas a solução para o comércio direto, gente, foi finalmente encontrada com a Companhia das Índias Orientais em 1602, porque a Índia ela tinha muitos metais preciosos e muitas especiarias diferenciadas para levarem para a Europa. Né? Eu falei também sobre a insurreição pernambucana, né? Que deu uma pincelada que a insatisfação desses grupos foi determinante do processo de expulsão dos holandeses da capitania de Pernambuco. Dessa forma, no ano seguinte, 1645, teve início a rebelião responsável pelo fim do Brasil holandês. Né? A Revolução Pernambucana foi liderada pelos grandes senhores de engenho pernambucanos, que durou quase uma década, tá? Chegando ao fim em 1654. Ok? Dei essa pincelada só para vocês. O conteúdo melhor, mais a fundo, tá no canal, tá bom? Fiquem com Deus, tô morrendo de saudade de vocês, se cuidem.